Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 9 de julho de 2022. Esse é um vídeo principalmente destinado a quem é ateu. A gente vai ter um papo filosófico aqui, tá? E eu sei que não é o caso das pessoas que estão acompanhando aqui o canal, mas eu acho esse vídeo extremamente necessário, em que a gente precisa ter esses pontos de vista, a gente precisa perceber as coisas num outro ponto de vista, numa outra ótica, numa perspectiva às vezes diferente, tá? Eu acho hipocrisia, por exemplo, o pessoal que é ateu e analisa a Bíblia do ponto de vista em que ela já é contra. Analisa a Bíblia do ponto de vista religioso. Então, às vezes, a gente precisa mudar a ótica e perceber as coisas do nosso ponto de vista, do ponto de vista do ponto de vista que faz mais sentido para nossa crença. Isso é muito diferente de querer mudar as coisas, mudar as interpretações, mas isso é fazer as coisas através de um jeito certo, porque é fato que a igreja, a religião, impõe muitas coisas estão erradas dentro da igreja, tá? Então, quem é ateu tem conceitos, tem opiniões, tem preconceitos suficientes contra a religião, mas é preciso perceber que Deus é algo muito além de humanidade. Tá? Humanidade é algo totalmente contrário de Deus. Humanidade tem um ego próprio, tem uma vontade própria. Então a gente vê igrejas que estão na sociedade por causa de dinheiro. A gente vê pessoas dentro da igreja fazendo coisas muito mais erradas do que meros plebeus que não vão na igreja. Tá? Então, essas coisas existem de fato e quem é ateu tem motivo suficiente para discordar da igreja, discordar da religião, discordar de muitas coisas. Mas quando se fala em Bíblia, quando se fala em espiritualidade, isso vai muito além de igreja, isso vai muito além do que a humanidade faz, tá? A gente precisa perceber o mundo, o universo, a natureza como coisas perfeitas de Deus, como obras perfeitas de Deus, não a humanidade. O ser humano tem uma vontade própria. Então, os três principais pilares de assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo é o universo, é a humanidade e é Deus. Encaixando a Bíblia, encaixando muitos assuntos espirituais, tá? O vídeo vai ser rápido, mas eu vou tentar falar da forma mais breve, mais simples possível, tá? Quando a gente pensa no universo, né, a gente sabe que o planeta vem se desenvolvendo há bilhões de anos. Todas as espécies de animais, de plantas, é perceptível essa evolução no mundo, falando na questão natural. Para o mundo poder existir, o Sol também precisa existir, né? Para o mundo estar em perfeita ordem, em perfeita harmonia, girando em torno do Sol. O Sol precisa existir dentro da galáxia e existem bilhões, trilhões de galáxias e aonde os telescópios apontam se descobrem novas coisas nos céus e a gente percebe que o universo ele vem se desencadeando, vem evoluindo há bilhões de anos, né? Tudo isso é perceptível naturalmente, obviamente, e é um ponto em que muitas pessoas dentro do cenário religioso não querem aceitar. Quando na Bíblia está escrito que Deus fez o mundo em 7 dias, o mundo da Bíblia não é o mundo físico, não é esse planeta. O mundo é todo o universo. A Bíblia é um livro espiritual. Então muitas coisas que estão na Bíblia, elas precisam ser analisadas no ponto de vista espiritual, não mundano. E o 7 dias, dias, vem do grego tempos. Então, Deus fez o mundo em 7 dias. Deus criou o universo em 7 tempos. Esse universo ele vem se desenvolvendo há bilhões de anos, né? O início desse universo não tem como saber, mas uma questão lógica, eu quero dizer que não tem como saber se houve o Big Bang ou não, muito provavelmente que sim, mas não tem como saber
de fato como isso aconteceu. Mas é fato, logicamente, que não tem como algo se criar a partir do nada. Então aí vem o conceito de Deus. Deus é uma divindade além do espaço e do tempo. A gente não tem como explicar Deus de forma muito específica. A gente tem inúmeras formas para se falar de Deus, mas nenhuma conclusão exata. Então, um ponto que eu gosto de chegar, que eu gosto de falar, é que Deus é. Deus é. Não tem como a gente chegar a mais além que isso, né? E sendo uma divindade que está além do espaço e do tempo, ele emana sua radiação cria naturalmente o espaço, o tempo, funcionando de forma absolutamente perfeita. No desenrolar desse universo que existe de forma perfeita, surge o planeta, surge seres no planeta, e os animais a gente precisa entender que eles atingiram o seu grau máximo de evolução dentro do grau de espécie deles. Os animais vêm de uma espécie enteal e conseguiram se desenvolver, conseguem cumprir seu papel de forma perfeita. E há muitas espécies de animais, tá? Não vou me ater muito a isso. Depois desse enteal surge o espiritual e é daqui que provém o ser humano. Então perceba que tudo provém de uma semente. Tudo tem sua originalidade numa semente. O ser humano também provém de uma semente espiritual. O ser humano, ele não atingiu o seu grau máximo dentro do campo espiritual, tá? Se o ser humano tivesse desde o início da humanidade se dedicado de forma perfeita, de forma harmoniosa, o ser humano poderia trabalhar em sua espiritualidade, poderia evoluir muito enquanto espécie. De fato, a gente evoluiu com o passar dos anos, mas evoluiu de forma descontrolada. Por isso que a gente vê a política do jeito que está, a economia do jeito que está. Esses são problemas que a humanidade colhe por sua incapacidade de entrar em conexão com o que é verdadeiro, né? A gente vê problemas em doenças nas pessoas, a gente vê problemas no abuso excessivo das tecnologias. Então tudo isso se manifestando no ser humano, né? E já vem lá do início da humanidade. Então o ser humano vem herando desde o início assassinatos, prostituição, muitos crimes dentro das sociedades vêm acontecendo desde o início da humanidade. Isso não é motivo para a gente falar que isso é da evolução do ser humano e praticar isso hoje em dia, mas muitas pessoas praticam e vão continuar praticando. Mas Deus, percebendo que a humanidade estava num caminho errado, com toda a sua misericórdia, manda seu Filho para nós. Então Cristo é muito mais que um ser humano que deve ser compreendido pela mente racional. Cristo vem de Deus, diretamente da divindade de Deus, se fez como nós para passar a mensagem de Deus para nós. Então, quando a gente analisa a mensagem de Cristo, a Bíblia, essa mensagem é perfeita, tá? Tudo que tu puder ler na Bíblia que nas palavras de Cristo é perfeito. Eu tenho uma Bíblia que ela é escrita em preta e nas palavras de Cristo ela está em vermelha, na cor vermelha. Toda a palavra de Cristo é perfeita. Então, o ser humano precisa entender isso e analisar essas palavras, analisar tudo isso não do ponto de vista que a religião está analisando, tá? Isso é de suma importância. Precisa analisar as coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ateu, do ponto de vista filosófico, se perguntando, indagando sobre aquilo, como eu posso aplicar isso na minha vida. E aí sim tu consegue ter uma vida virtuosa, tu consegue ter uma vida harmoniosa dentro desse caminho, tá? Não precisa entrar em brigas religiosas, não precisa falar qual igreja é melhor que qual.
A igreja ela se tornou hoje em dia um produto, né? Tem igrejas maravilhosas, mas a maioria se tornou um produto. Então, o ser humano ir à igreja hoje em dia não é sinônimo de estar em consonância com Deus, de estar no caminho da espiritualidade. O ser humano será cobrado no sentido de que tudo que se planta se colhe. O ser humano será cobrado pelas suas obras. Então, de fato, há pessoas que não vão na igreja, não frequentam igrejas e estão em total harmonia, fazendo obras em consonância com Deus, muito mais do que pessoas que frequentam igrejas. Esse é um fato, né? Então, e tudo isso foi para falar um pouco da humanidade, mas um ponto essencial é que quem se diz ateu não deve entrar nesses discursos de hoje em dia, tá? Isso é perda de tempo, cara. A gente precisa amadurecer nessas ideias e perceber as coisas de um ponto de vista além da internet, de um ponto de vista além do que é tratado e falado hoje em dia. Então a gente já falou aqui no vídeo sobre o universo em si, que vem se desenvolvendo há bilhões de anos. A gente já falou da humanidade, que vem errando com o passar do tempo. A gente já falou da Bíblia. E Deus, então, se encaixa em tudo isso, né? Porque o caminho mais correto para qualquer ser humano é entrar em harmonia com Deus, é entrar nos caminhos de Deus. Isso não precisa, a gente não precisa se tornar muito além do que a gente é. A gente precisa apenas fazer o nosso caminho de forma correta, sem querer atrapalhar a caminhada do outro, sem julgar a caminhada do próximo, mantendo-se alinhado. Eu percebo dessa forma. E com o passar do tempo a gente vai percebendo a perfeição de Deus. A gente vai percebendo quantas coisas belas estão escritas na Bíblia de forma perfeita, que pode se aplicar até hoje em dia. A gente vai percebendo tudo isso. Então quem é ateu não deve entrar nesses discursos de hoje em dia, cair nessas ladainhas, nessas conversas. Isso tudo é perda de tempo e a gente precisa dar um passo além de tudo isso, tá? Deus não está implorando para que a humanidade junte-se a Ele e siga o caminho dele. Deus já é divino. O universo é uma emanação de Deus, é uma criação posterior de Deus. Então, dentro desse universo, as leis funcionam de forma perfeita. Se um ser humano faz coisas erradas, faz obras erradas e faz obras do mal, ele tende a ser puxado através da lei da gravidade, através da lei da atração, para o lugar mais denso, para o lugar que lhe é mais familiar, de acordo com as suas obras. Se o ser humano busca obras boas, obras evolutivas, obras para o bem de si próprio, para o bem dos outros, ele tende a ter mais leveza, a ir para um caminho melhor. O universo, através da lei da atração, através da lei da gravidade, atua dessa forma. Então, se o ser humano faz coisas erradas, para Deus isso é indiferente, ele tende a colher aquilo que ele plantou. Agora, se o ser humano ama a Deus, ele é colocado, Deus coloca ele no lugar que ele merece e ajuda a esse ser humano. Deus atua dessa forma, uma forma milagrosa, numa forma de misericórdia, numa forma de amor puro. Então Deus é amor. Aquele que escolhe o caminho para Deus tende a ser amado e tende a amar. E o caminho do amor, ele é amor. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.